O pessoal fala aí que são judeus, e de fato o texto fala que são judeus, mas eles acreditam que são judeus daquelas tribos de Israel. Tem um detalhe aqui que é interessante. As tribos de Israel eram os 12 filhos de Jacó, né? Só que eles receberam heranças de terra na terra prometida. A tribo de Levi, ela não tinha território. Então você pode olhar no mapa aí das 12 tribos de Israel, não tinha a tribo de Levi com território. E também não existia a tribo de José. No Israel lá do tempo dos reis e tudo, não tinha nem tribo de levitas com território, eles tinham 48 cidades para morar, e não tinha uma tribo de José. Mas nesse texto aqui do Apocalipse, fala da tribo de Levi, no versículo 7, e fala da tribo de José, no versículo 8. E tem um detalhe, existiam as tribos de Dan, no território do Israel antigo, e a tribo de Efraim. Mas nesse texto do Apocalipse 7, não tem tribo de Dan e não tem tribo de Efraim. Agora, por que será isso? Bom, você pode ler aí para nós, Adriano, 1 Crônicas 5, versículo 1. Deixa eu só confirmar se é 1 Crônicas. Eu acredito que sim. Ou é 1 ou é 2 Crônicas. Versículo 1. Primeiras Crônicas 5:1. Isso mesmo. E os filhos de Ruben, primogênito de Israel, pois era o primogênito. Mas, por profanar o leito conjugal de seu pai, deu-se o seu direito de primogênito aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi registrado genealogicamente para o direito de primogênito. Então, José, a Bíblia fala dele, né? A Bíblia fala dele de uma maneira favorável, que ele foi uma pessoa que agradou a Deus, mas ele não tem uma tribo, tá? O que acontecia antigamente? O filho primogênito, quando ele recebia uma herança do pai, ele tinha direito a uma porção dobrada. Então Ruben, como primogênito, deveria ter o dobro da herança na terra de Israel, porque ele era o primogênito. Aí, como ele teve um caso com uma concubina chamada Bila, ele perdeu o direito de primogênito, e esse direito de primogênito foi dado a José, o qual exerceu por meio dos 2 filhos dele, Manassés e Efraim. Por isso que tinha a tribo de Manassés e Efraim, que não eram filhos de Jacó, eram netos, mas Jacó disse que agora eles eram filhos, porque eles passaram a tomar o lugar de José na herança dobrada. Só que, quando vem o livro do Apocalipse, nós não temos a tribo de Dan, que era um dos filhos de Jacó, e não temos a tribo de Efraim, que era um dos filhos de José, pelo qual ele teve a herança dobrada. Mas tem agora a tribo de José, obviamente José substitui Efraim, e no lugar de Dan entra a tribo de Levi. A tribo de Levi era uma tribo sacerdotal, tá? Os sacerdotes e sumos sacerdotes eram dessa tribo. Como os 144 mil serão todos eles reis e sacerdotes, não existe mais no Israel do Apocalipse uma tribo sacerdotal. Isso indica que, visto que todos eles são reis e sacerdotes, esse Israel não é o Israel natural. Porque se fosse o Israel natural, não tinha tribo de José e nem tribo de Levi. Então é o Israel espiritual. O que é o Israel espiritual? Esses 144 mil que são comprados da terra para que se tornem reis e sacerdotes em favor de outros. Porque os reis e os sacerdotes, em comparação com a nação inteira, eram muito menores, era um pequeno grupo. Então 144 mil para serem reis e sacerdotes no domínio celestial. E a grande multidão que virá depois da grande tribulação, aí sim, ela não é de Israel, ela não é um Israel espiritual. Ela é de toda tribo, povo, nação e língua. Então fica claro que o texto do capítulo 7
trata de dois grupos. Um de 144 mil chamados de judeus, e Paulo fala do Israel de Deus ou Israel espiritual em Gálatas. Eu não me recordo agora do versículo, se o Adriano lembrar ele pode falar. E fala de um outro grupo, uma grande multidão. Esses serão beneficiados. Porque se todo mundo que, digamos, for salvo, for rei e sacerdote, serão reis e sacerdotes para quem? Em favor de quem? É preciso ter um povo para que eles sejam mediadores entre o seu Deus e eles. Era o que os sacerdotes faziam. Eles mediavam, eles faziam um trabalho que levava o povo ao Deus de Israel. Os 144 mil são esses. É o Israel espiritual, não é o Israel terrestre. Ok, tá aí a fala do Marcelo. Então é isso, gente. Muitas pessoas concordando com o que o Atafone e o Adriano tá falando, outras discordando. Então agora vamos aqui, eu peço para o Atafone e o Adriano fiquem aí, tá? A pessoa ela vai fazer a pergunta, em seguida a pessoa descerá, ou se o Adriano quiser, o Atafone quiser deixar eles aí para dialogar, aí vai ficar a demanda aí dos dois aqui, tá? Ah, não, pode deixar ele aí, que tal, tá interessante. Não, pode descer aí. Beleza? Então, cadê o Fábio? O Fábio, ele fez muitos apontamentos aqui em relação ao que o Adriano falou antes. Deixa eu ver se ele tá aqui, o Fábio. Fábio, acho que não, o Fábio não tá mais aí, não. Cadê o Fábio? O Fábio tava aí, esse tempo todo o Fábio tava aí, mas... como o assunto envolve escatologia, então ele achou interessante, só que ele não tá aí mais. Tá, quem é que quer subir aqui para fazer pergunta? Ninguém? Posso encerrar a live? Vocês são fracos, hein, cara? Pelo amor de Deus. Tô brincando, tô provocando vocês, tá? Que vocês possam aqui fazer pergunta pro pessoal. Tá. Tinha outros aí também que queria subir, cara. O Adriano tá vermelho, parece um camarão. Acho que é o reflexo da cortina. Deve ser o reflexo, ó. Isso é piscina na mansão dele. Tá fechado o seu áudio, Adriano. Ficou tostando ontem lá no sol. Exatamente. Que tem que subir a oposição. Não, é o que eu tô falando. Quem tiver algum contraponto a dizer aqui, em relação ao que foi falado, pode subir, fazer sua pergunta, trazer seu contraponto. Mas, cadê o Fábio? Nossa, cara, o pessoal que tava aí aguardando para subir saiu. Pelo amor de Deus. É o José. É o José Silva, né? Vamos ver o que o José quer. O que o José quer não, né? O que ele vai ponderar aqui. E aí, seu José? Boa tarde. Opa. Você consegue abrir a câmerazinha para você olhar olho no olho aqui, cara? É isso, deixa eu colocar aqui. Então o José vai fazer algum ponderamento aí na fala ou do Atafona, né? Que acabou de chegar, ou do herege cruz. Herege cruz e herege na Bíblia. Vai lá. Ô José, vai lá, manda ver. Então tá. Durante o milênio, quem que vai estar durante o milênio? Qual pessoas que vão estar? Os 144 mil vai ser rei sacerdote. E durante o milênio, quem que vai estar? Vamos supor, na visão dos TJ, os TJ vão estar. Mas vai estar mais alguém sem ser o manso, tal? Como que é isso? José, só uma coisa que fiquei na dúvida. O senhor falou quem vai estar em quê? Está onde? Durante o milênio, na Terra. Ah, tá, na Terra, estar na Terra, tá. Você pode refazer, porque eu posso ter atrapalhado o raciocínio? Quem estará na Terra durante o milênio, é isso? Quem vai estar na Terra, um exemplo assim, é só a igreja ou vai ter chance de alguém ainda aceitar Jesus ou não, ou vai ser carimbado? Entendeu, Adriano? Ele quer saber que se durante o milênio só a igreja estará na Terra ou se outras pessoas que não fazem parte da chamada igreja estariam na Terra. Eu posso responder para o senhor aqui, ó, o que disse o apóstolo Paulo em Atos, capítulo 24, versículo 15, tá? Vou pegar aqui o 14. Mas eu admito o seguinte a ti,
que segundo o caminho que eles chamam de seita, desta maneira eu presto serviço sagrado ao Deus dos meus antepassados, crendo em todas as coisas expostas na lei e escritas nos profetas. O que Paulo está falando da seita eram os cristãos, eram chamados de seita dos nazarenos ou seita dos caminhos. Então pode dizer que o testemunho de Jeová é seita aqui, ó, bato palma para vocês. E não estou falando para o José não, tá falando para alguns aí. O versículo 15 diz assim, ó: eu tenho esperança para com Deus, esperança que estes mesmos homens também alimentam, quem? Os cristãos, que eram chamados de seita, de que há de haver uma ressurreição, tanto de justos como de injustos. Ao longo da humanidade, muitas pessoas boas, que não eram perversas, que não eram más, mas que não tiveram a oportunidade sequer de ouvir falar de Cristo, elas morreram. Elas podem ser julgadas como pessoas injustas, não iníquas. Então nós, testemunhas de Jeová, não acreditamos que só as testemunhas de Jeová vão estar durante o milênio na Terra, mas que além daqueles que passarão pela grande tribulação depois o Armagedon, haverá uma ressurreição que nós não podemos contar, de pessoas de todas as tribos, povos, nações e línguas, que aí estarão na condição de aprender aquilo que vai ser ensinado durante o milênio, e serão pessoas, tanto que foram religiosas, quanto que não foram religiosas. Porque Jeová, ele provavelmente vai trazer pessoas que ele julgou que deveriam ter tido uma oportunidade. Vou dar um exemplo aqui. Você imagina quantas pessoas moraram aqui nas Américas antes do chamado descobrimento e nunca ouviram falar de Bíblia, de Jesus, de nada. Ah, mas eles adoravam os seus deuses. Não tem problema. Por quê? Porque eles eram ignorantes. E Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, tanto aqui quanto na África, na Ásia, na Europa, milhares de pessoas jamais tiveram sequer a oportunidade de ouvir a verdade. Então, nós acreditamos que dessas pessoas seriam o quem? Os injustos, não os iníquos. E quem seriam os justos? Pessoas que ao longo dos tempos, de alguma maneira, procuraram agradar o Deus que elas acreditavam, o Deus da Bíblia, mesmo talvez não o conhecendo plenamente, e que foram chamadas por Deus de dignas. Então também poderão ser ressuscitadas para estar durante o milênio. Não é, Adriano? O Atafona acabou de responder o José, agora o Adriano vai responder. É exatamente isso, viu, Sr. José? Inclusive, Sr. José, a posição oficial da Testemunha de Jeová é essa aqui, ó. Procurar no nosso site oficial, que é o jw.org, e o senhor está convidado a acessar. Lá tem uma pergunta que diz assim, ó: as testemunhas de Jeová acham que só elas serão salvas? Aí um artigo bem pequeno responde essa pergunta de forma bem objetiva. A resposta: não. Muitos milhões de pessoas que viveram há séculos e não eram testemunhas de Jeová terão a oportunidade de ser salvas. A Bíblia explica que no sentido do novo mundo de Deus há de haver uma ressurreição, tanto de justos como de injustos. Além disso, pode ser que muitos que vêm hoje ainda venham a servir a Deus, e eles também serão salvos. De qualquer forma, não cabe a nós julgarmos quem será salvo ou não. Essa responsabilidade está totalmente nas mãos de Jesus. Então, Sr. José, quem vai viver durante os 1000 anos? Acreditamos que nós, Testemunhas de Jeová, queremos estar lá, nos esforçamos diariamente para cumprir os requisitos de Jeová para estarmos lá durante esse milênio, mas também outras pessoas estarão lá, pessoas que não eram testemunhas de Jeová. Sabemos quem são ou quem serão? Não. Não cabe a nós, organização das Testemunhas de Jeová, no mundo todo, dizer quem vai e quem não vai ser salvo. Se nós lermos João 5, 22 e o 27, Jeová comissionou Jesus como rei, para ele julgar quem vai ser ressuscitado e quem não vai. E aí, seu José,
E, apesar de nós nos considerarmos os verdadeiros cristãos, é por isso que nós vamos de casa em casa, ajudando as pessoas a estudarem a Bíblia que elas têm, para que elas possam ter o conhecimento exato, verdade, e ter a possibilidade maior de estarem também junto conosco nesse reino milenar de Jesus aqui na Terra. Ok, tá aí a fala do Adriano. Seu José, valeu aí pela oportunidade. Eu vou subir outra pessoa aqui para fazer. O senhor quer comentar alguma coisa? Fica à vontade. Não, eu só queria assim, falar sobre sobre a questão de hoje, não os antepassados, que não houve a palavra, né? Mas eu falo hoje, um exemplo, até Jesus voltar hoje, um exemplo, vamos supor que durante o milênio, eu vou ter uma chance da salvação. Por que aconteceu isso? Deus ele está dando outra chance, ou o tempo que ele deu da cruz até ele voltar não deu tempo para poder a pessoa aceitar ele? Por que durante o milênio? O que acontece, primeiro, que Deus ele é justo. O apóstolo Paulo, acho que é Gálatas, Romanos 5, Romanos 6, ele fala que onde não há lei, não há pecado. Tá? Então, lei significa instrução. Então, uma pessoa que viveu a vida dela toda e não teve uma instrução correta, seria justo que o Criador, não, morreu, vai para o inferno, como muitos acreditam. Não, Jeová não age como nós pensamos só com aquilo que vemos. O Criador, por meio do Filho dele, ele julga não pelo que ele ouviu, mas pelo que ele sabe. Ele tem a capacidade de saber o que nós não sabemos. Por isso que é muito temerário alguém ficar classificando quem quer que seja disso ou daquilo pelo que vê. Porque veja bem, eu vou falar uma coisa aqui que nem sei se todas as testemunhas de Jeová vão se agradar bastante. Não é porque o camarada se batizou, faz parte da congregação, é testemunho de Jeová, que ele está aprovado, não. Se ele não andar direitinho conforme os ensinamentos, ele está simplesmente enganando a si e enganando a outros. Por isso que não existe ninguém que pode dizer eu já sou isso ou já sou aquilo. Não, nós temos que nos esforçar e não é por obras não, tá? O que eu estou falando aqui não é salvação por obras, mas nós precisamos manter a fidelidade. É por isso que as testemunhas de Jeová elas são tão diferentes dos outros grupos, porque elas tentam fazer o quê? Cumprir aquilo que nós entendemos que Jesus mandou. Pregar para as pessoas aquilo que ele ensinou. Se os outros acham que isso não é tão importante, ou que a maneira que fazem é a pregação, que façam. Entendeu? Mas hoje em dia, nós não podemos dizer se Jesus voltasse hoje, você estaria salvo? Eu sou assim, não posso falar nem por mim. Porque o meu julgamento sobre mim é muito superficial. É muito egoísta. O seu julgamento sobre o senhor é egoísta. A gente sempre vai achar que está na melhor condição. Pergunte para os seus amigos mesmo, os defeitos que ele vê em você, que eles vão dizer e você vai, eu não sabia disso. Se eu perguntar para os meus amigos, sinceros, para falar na cara, o que você acha que eu faço que você acha que não é legal? O que eu posso melhorar? Talvez eles vão dizer coisas que eu não vejo. Por isso que nós não temos essa habilidade e nem essa autoridade para julgar quem quer que seja. Então, hoje, ninguém é capaz de dizer nada sobre hoje. Sobre ninguém. Então tá bom. Eu agradeço pela atenção. Tafona, eu queria... Depois eu vou mandar uma mensagem para o senhor que eu queria estudar um assunto aí. Tudo bem. Se não tiver meu contato, é só entrar lá na outra plataforma. Isso. Plataforma na Bíblia tem o meu contato lá. Tá joia. Obrigado. Tá bom. Ok. Valeu, José Silva. Vamos agora ver aqui uma outra pessoa. O Fábio, cara. O Fábio tava falando muita coisa aí. Ô, direitista, você pode abrir a câmera, direitista? O direitista quer subir aí para fazer alguma ponderação. Ô, Ed, me permite te pedir para silenciar um camarada aí que tá
falando coisas aqui indecentes aqui na rolagem, o tal de Rafael Jardim. TJ é fruto de uma suruba de arianismo, macedonianismo e adocionismo. Quer dizer, nem jeito para falar, o camarada vem. Se é o Rafael. Significa isso, e não necessariamente significa uma coisa ruim, tá? Ele quis dizer de uma mistura. Mas são palavras que às vezes até derrubam a tua live, viu? E se for o Rafael. Malicioso, tá? Eu sei que isso aí que ele falou não tem nada a ver com sexo, mas a plataforma pode entender e interpretar. E se for o Rafael do pessoal lá dos católicos, cara, não é legal o Rafael. Você vem aqui, em vez de interagir com o assunto, aí você quer pegar instituição A, instituição B, aí fica chato, cara, fica chato. E volto a dizer, a palavra que ele usou eu entendi, tá? Ele não quis falar no sentido sexual, tá? Ele quis falar no sentido de mistura. Mas esse tipo de palavreado para a plataforma ela pode entender e dar problema para você. Exatamente. Até mesmo se eu tivesse com um católico aqui na live conversando com eles e tivesse alguém aí falando alguma coisa, eu também silenciaria do mesmo jeito. Aqui a questão é teológica, tá? Não tem nada a ver com outros assuntos que fere ou denigre aí. Até essa palavra denigre aí também já estão proibindo, né? Mas enfim, cadê o outro que ia subir aqui? O direitista. Deixa eu ver o que o direitista quer pontuar aqui. Ele que estava falando que eu não subia ele nas lives, né? Então tá aí pela primeira vez o direitista patriota. Deve ser petista, eu acho. Eu tô brincando. Opa, tudo bem, meu amigo? Pode, tranquilo. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Qual o tema de hoje aí? Fala comigo. Então, nós estamos tratando o tema 144 mil, quem são, né? O Adriano já deu uma exposição a respeito disso, a Tafona também deu uma exposição, e o pessoal está subindo para fazer pergunta, discordando, concordando. Você não chegou a ver a live toda, né? Mas essa questão dos 144 mil ela já é bem batida, essa não é novidade, pode ficar tranquilo. Você tem alguma pergunta a fazer, então? A gente fala sobre isso. Porque os 144 mil ali, está bem claro, né? Apocalipse 7. Consegue abrir a câmera, ou direitista? Poxa, está bem claro. Não, eu estou num ambiente aqui privado, com algumas pessoas aqui bem próximas, estou à vontade, as pessoas bem à vontade, e pode parecer as pessoas à vontade aqui, entendeu? Aí eu não gostaria. Beleza. Ô direitista, se for pontual na pergunta, vontade, né? Se você puder fazer a pergunta pontualmente, fica legal, tá? Porque aí fica mais interessante aqui. O Atafona queria falar? Tá, eu queria perguntar ao Atafona o seguinte: como que ele interpreta então o Apocalipse, quando deixa bem claro sobre a questão dos 144 mil, quando o texto de Apocalipse deixa bem claro que são das tribos de Israel, 12 mil cada um das tribos de Israel. Eu queria, como é que eles conseguem interpretar esse texto de maneira de dizer que são os testemunhos de Jeová. E aí, uma complexidade, porque deixa bem claro que só 144 mil pessoas nesse planeta todo, nessa extensão toda de anos, de décadas e de eras e de milênios. Então Deus separa nessa questão de décadas e de milênios, de eras, só 144 mil. Assim, ao meu ver, para você responder, tá logo após, é muito pequeno, é muito pífio essa interpretação que os testemunhos de Jeová fazem no 144 mil. É muito pífio, né? E lá no texto não deixa bem claro que é das tribos de Israel. Mas eu queria que você explicasse. Quer dizer que todas as eras, diante de todos os séculos, diante de todos os milênios, né, nós estamos aí, porque a contagem de tempo nosso brasileiro é diferente de Israel. Israel parece estar no ano 7 mil e pouco já. Então tem mais de 7 milênios aí. E aí Deus separa só 144 para ir para o céu, quando Jesus deixou bem claro que na casa do meu pai há muitas moradas. Ele não falou que só tinha 144 mil. Fique à vontade para responder. Ok, o Atafona vai responder. Eu peço, direitista, que você ouve, tá? Não interrompa ele, belezinha? Vai lá, Atafona. O que ele perguntou, o Adriano já respondeu, quando eu entrei, eu respondi. E outra, você lembra do que está acontecendo com você em outra live. Então a minha resposta para você vai ser essa daqui, ó.
O Atafona não vai responder. É verdade, é que antes do direitista vir, parece que o Adriano e a Atafona já deu uma explicada sobre essa pergunta, né? Mas, enfim, não quer responder, a gente respeita, tá? Ô, Adriano, você tem algum ponderamento a fazer ou não? Sim, eu vou responder, mas de forma bem breve, porque passei 40 minutos falando sobre isso. Sim, pode ir lá então. O direitista, se você ler Apocalipse capítulo 5, versículo 10 e 11, você vai ver que Jesus ele selecionou pessoas de toda tribo, povo, língua e nação. E esse povo aqui, ele fez com que eles se tornassem reis e sacerdotes para Deus. É claro que não existe aqui, né, nessa questão, nesse contexto, somente judeu. Eu vou te dar um exemplo. Cornélio, ele não era judeu, mas ele também faz parte dos 144 mil. Então, só aí já derruba a interpretação de um só versículo. Nós, o Atafona, trouxe uma explicação histórica do porquê que aquelas 12 tribos ali não se refere às tribos da nação de Israel do passado. Isso já foi refutado. E eu estou trazendo para você que lá no passado, pessoas que não eram da nação judaica também foram batizadas com o Espírito Santo, ou seja, passaram a fazer parte dos 144 mil. E o Apocalipse capítulo 5, João vê os 24 anciãos e as 4 criaturas viventes cantando para o Cordeiro, dizendo que Jesus havia comprado pessoas de todas as nações e feito dessas pessoas reis e sacerdotes, que é exatamente a mesma função que é dada para todos os 144 mil. Então essa é uma resposta bem simples, básica sobre esse assunto. Ok, tá aí respondido o direitista. Ô direitista, você entendeu aí então? Entendi, mas tem direito à réplica? Segura aí um pouquinho. Ô Adriano, você vai querer escutar a réplica ou a resposta já está dada? Pode sim. Vai lá, direitista. O próprio Adriano, ele mesmo se equivocou na fala dele. Se ele prestar atenção, depois com calma, pedir a cópia dessa live e prestar atenção naquilo que ele acabou de relatar para todos nós aqui, ele vai ver que ele se contradisse. Porque ele diz que uma multidão de pessoas, multidão não é 144, 144 é 144 mil, multidão é multidão, é bem diferente. Né? Ele falou de todas as partes, então multidão de todas as partes são multidões, então você não pode determinar um número de multidão. É porque os testemunhos de Jeová pregam peremptoriamente, literalmente, que é 144, literal, isso é fato. Até onde a gente conhece é fato. Não é os 144 mil figurado. Eu não conheço. A não ser que, particularmente, o Adriano adote esse posicionamento pessoal e particular dele. Que 144 mil é o 144 figurado. Mas até onde a gente entende um pouquinho daquilo que os testemunhos de Jeová pregam, ensinam, é 144 mil mesmo. E acabou. Não é 144 mil e um. Ok? Um outro pepino que ele não soube descascar aqui, porque o texto diz o seguinte, a Bíblia diz 144 mil que virão de Israel. Além de falar da tribo, que o problema aqui não é só a tribo, porque eles assim, pifiamente resolvem o problema da tribo, mas não resolvem o problema da nação. 144 mil de cada tribo de Judá, mas diz que esses 144 mil virão de Israel, são israelitas, porque todo mundo sabe que a promessa que Deus fez a Abraão ainda não se cumpriu, é uma das promessas que não se cumpriram ainda, a promessa da terra, onde Israel tem a posse da terra, até hoje, por exemplo, Israel não tem a posse total, a posse plena da terra, e será no milênio que essa promessa que Deus fez a Abraão lá atrás será cumprida, 144 mil da terra, a promessa da terra, aí sim. Ou a gente usa, aí o Adriano vai ter que definir, ele vai ter que dizer o que ele quer, decidir aí. Ou ele usa o 144 mil literal, que todos os testemunhos de Jeová, de maneira esmagadora, utilizam, ou ele particularmente, aí teria que citar a fonte, por que ele pensa assim, um 144 mil figurado. E falta explicar que o texto diz que vem de Israel, quando ele falou que todas as partes do mundo. Então, assim, ele se contradiz, tá? Passa a palavra aí. Ok.
Faz uma gentileza, Wesley. O rapaz, ele não viu o que foi dito na live, ele não viu o que o Adriano falou, ele não viu o que eu falei, ele está falando coisa que já foi falada, e ele não sabe do que ele está falando sobre o que foi dito na live. E eu acho muito estranho não abrir a câmera. Por que você não abre a sua câmera? Em live nenhuma você abre a sua câmera. Vou explicar. Eu estou com a minha família aqui, à vontade, em casa. Particularmente, as pessoas estão à vontade, tem mulheres à vontade, crianças à vontade. Eu tenho essa privacidade, eu tenho esse direito garantido por lei. De repente está aqui, a pessoa pode passar, uma criança passar à vontade. Eu acho que você está em casa, sua esposa pode estar à vontade, sua filha pode estar à vontade, você também não vai querer expor. Isso é um direito meu, simples assim, desculpa. Ah, tá. Não, porque toda live você nunca abre a câmera. Você só fala, mas não abre a câmera. Eu acho isso muito estranho. Uma pessoa que nunca tem coragem de mostrar o seu próprio rosto. Mas tudo bem, é o direito seu. Você não quer abrir, então eu fiz essa pergunta. O curioso é que o texto aqui, ele fala de 12 tribos, 12 mil da tribo tal, 12 mil da tribo tal, 12 mil da tribo tal, mas no capítulo anterior não, 2 capítulos antes, que é o capítulo 5, ele fala isso daqui, ó. 10 e 11, 9 e 10. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o rolo e de abrir os seus selos, aqui é o cordeiro, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus, dentre toda tribo e língua e povo e nação. E fizeste deles um reino e sacerdotes para o nosso Deus, e hão de reinar sobre a terra. Ali é epi, é sobre, não na terra. Sobre, não na terra, tá? Ali é epi com genitivo, conforme está também lá em Apocalipse 9, 11. O interessante é que diz que esses que serão reis e sacerdotes foram comprados de toda tribo, língua e nação. Aí vem no capítulo 7, diz que eles são 12 mil de cada tribo de Israel. Como que são 12 mil de cada tribo de Israel e vieram de todo povo, tribo, língua e nação? É porque esses que vieram de todo povo, tribo, língua e nação incluem judeus, literais, como no caso dos apóstolos, e gentios, conforme aconteceu a partir de Cornélio. Quando eles são comprados de todas essas tribos, línguas, povos e nações, eles se tornam judeus espirituais. Por que judeus espirituais? Porque as 12 tribos listadas no Apocalipse 12 não são as 12 tribos do Israel natural. E mais, o Israel natural foi rejeitado. Jesus lá em Mateus, se não me engano, 21, que ele faz a parábola lá a ilustração do vinhedo que foi arrendado, e aí quando foram cobrar, matavam um, matavam outro, no final mataram o filho. Aí Jesus diz: e quando vier o dono da vinha, o que você acha que ele vai fazer com os lavradores maus? Ele vai tirar deles a vinha e dará aos trabalhadores que dêem o seu fruto no tempo devido. Aí Jesus, sabe o que ele disse para aqueles homens lá, que representavam a nação de Israel, os líderes religiosos? O reino de Deus vos será tirado e dado a uma nação que produz os seus frutos. Essa nação são os seguidores de Cristo, comprados de toda tribo, povo, língua e nação, que se tornam judeus espirituais. Porque não tem a maldita da tribo de Dan, que foi rejeitada porque foi a pior das tribos, de Dan, tanto que foi profetizado que ela era uma cobra peçonhenta que picava o cavalo no calcanhar pelo próprio Jacó. E foi tirada da tribo de Efraim, que a tribo de Efraim era, como era chamada, o reino de Israel, o reino de 10 tribos. No capítulo 6 de Isaías, o reino das 10 tribos é chamado de Efraim. O que esse reino fez? Chamado de Efraim porque o primeiro rei, que foi o... esqueci o nome agora do primeiro rei. Depois eu lembro o nome dele. Ele era da tribo de Efraim e foi a tribo que mais reis teve. Sabe o que ela tentou fazer? De roubar o rei da linhagem davídica, que era da tribo de Judá. Então ela era uma tribo que foi extirpada. O Israel natural não tem nada a ver com o Israel do Apocalipse capítulo 7. E são 144 mil literais. Por que eles são chamados de israelitas? Porque o pacto de Deus com Abraão permaneceu. Assim como o pacto era com israelitas naturais, mas foi permitido que outros que não eram israelitas naturais se convertessem e fizessem parte como prosélitos, o pacto de Deus para um reino
Tá lá, eu vou ler aqui, ó. É Êxodo 19. Êxodo, acho que é Êxodo 19. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Isso mesmo. Pegado 1. No terceiro mês após a saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao ermo de Sinai e passaram a partir de Refidim e a chegar ao ermo do Sinai e foram acampar-se no ermo. E Israel acampou-se diante do monte. Aqui é o Israel natural. E Moisés subiu até o verdadeiro Deus, e Jeová começou a chamá-lo desde o monte, dizendo: isto é o que deve dizer a casa de Jacó, e comunicar aos filhos de Israel. Versículo 4 e 5. Vós mesmos vistes o que fiz aos egípcios, para vos carregar sobre as asas de águias, e vos trazer a mim. E agora, se condicionante, se obedecerdes estritamente a minha voz, e deveras guardardes o meu pacto, então vos haveis de tornar minha propriedade especial dentre todos os outros povos, pois toda a terra é minha. Se o Israel carnal falhou, rejeitou o Messias, foi rebelde, foi para o exílio, foi idólatra, tudo isso ele fez. Chegou ao ponto dele ser rejeitado como povo, como nação. Hoje a nação é o Israel espiritual. Este é o Israel descrito ali no capítulo 12 de Apocalipse. E eles são israelitas porque o pacto foi para Israel. Só que o Israel carnal foi rejeitado. E esse Israel que tem aí com bandeirinha e com estrela de Davi não tem nada a ver com Israel. Tá? A constituição deles não é a Torá, eles aceitam tudo quanto é tipo de religião, não tem nada a ver com o Israel da Bíblia. E outra, lá não tem tribo. Lá é constituição política, eleição, tudo isso. Então o Israel do capítulo 12 7 de Apocalipse, que fala de 12 tribos daqui, dali, não tem a tribo de Dan e não tem a tribo de Efraim. Mas tem a tribo de José que não existia, com território, e a tribo de José que não existia. É o Israel espiritual, que farão um trabalho em favor de uma grande multidão, porque ninguém pode ser rei e sacerdote se todo mundo for rei e sacerdote. Bom, por mim pode encerrar aí, pode descer por mim, né? Pode ir lá, não sei, o direitinho aí. Ok, para não ficar redundante, é uma pessoa só, a gente tá com a ideia da dinâmica, né? Desce, sobe, faz uma pergunta, uma réplica breve, e é mais ou menos isso. Então é isso, direitista. Valeu, até a próxima, cara. Tá, beleza, mas quem não respondeu se enrolou, ele só não falou se Israel ali foi rejeitado totalmente, definitivamente ou parcialmente também. Ok. E ele contradisse o Adriano, que o Adriano falou, não falou do 144. Bom, vamos continuar aqui, porque se tiver réplica, daqui a pouco vira um debate, e aqui não é o debate. Deixa eu explicar para o público por que eu tinha dito para ele o problema que houve, que eu ia fazer assim para ele, ó. É porque já teve problema e ele não foi uma pessoa que agiu como deveria agir, entendeu? Eu não gosto de gente que age comigo dessa maneira, eu evito. Tá, então eu tirei ele justamente para poder continuar. Eu falei, obrigado, tal, valeu, mas ele tentou emendar mais uma tréplica aí, caso não... Só agradecer mesmo, obrigado aí, valeu. Como o outro fez, né, como o José fez, mas... Vamos continuar aqui, né, quem é que quer fazer mais pergunta aí? Aliás, deixa eu... acho que é isso mesmo, cara. O Fábio tava aí, cara. O Fábio queria fazer uma par de perguntas. Comigo acontece, sabe o que, Ué? Às vezes as pessoas acham que eu sou grosseiro. Não, eu sou um camarada que eu penso muito antes de fazer. Então, determinadas pessoas, quando agem uma ou duas vezes de um jeito que eu não gosto, eu evito. Entendeu? Ok, o cara foi embora. O Fábio foi embora, né? Tá, o Arena Católica perguntou qual é o tema. Os 144 mil, quem são? O Adriano já trouxe uma exposição aí bem ampla, né? O Atafona trouxe uma exposição também. E é isso aí, quem são os 144 mil, né? Deixa eu ver aqui. Fazer um convite aos que estão aí achando que as explicações aqui não são boas, não são fundamentadas. Pede ao Wesley, faz uma live e fundamenta qual é, não é para fundamentar que as testemunhas de Jeová estão erradas, não. Fundamenta por que você entende A, B ou C. É simples. Isso é bom para todo mundo. Seja católico, seja assembleiano, seja ateu,
Para mim, os 144 mil é isso, por isso, por isso, por isso. Simples. Ok. O Game também tava fazendo muita pergunta aí, me sobe Bruno Mota. Esse aí, se você subir, eu saio da live, viu? É muito... Não dá, não. Tá. Game? Quem falou que queria subir era o tal de Bento. Era Bento não, Bruno Mota. Me sobe aí. Bruno Mota, se você não enviar o convite, fica difícil eu achar você em 70 pessoas aqui. Me ajuda a te ajudar. Escreve assim, ó, me sobe, que aí vai aparecer pra ele. Acho que aqui ele já mandou aqui agora, deixa eu ver se é ele. Bruno Mota, eu acho que eu sei quem é. Ele escreveu, Bruno Mota na certa, me sobe. Uma coisa tem que ser dita, viu? Uma coisa tem que ser dita aqui para registrar. Se fosse uma live de qualquer outro membro aí de uma religião, fosse católico, evangélico, tivesse chamando TJ para subir na live, rapaz, ia subir ao monte aqui. Ia subir ao monte para provar que o cara tá errado. Nós estamos aqui à disposição para serem perguntados sobre aquilo que nós explanamos e alguém tentar provar que nós estamos errados usando a Bíblia, não a opinião ou o ensinamento da igreja. E até agora só subiu 2 pessoas aí que andaram, um para perguntar e o outro simplesmente porque não ouviu a explicação. Porque se ele tivesse ouvido, tivesse escutado o que nós explicamos aqui antes, dificilmente eu acho que teria coragem de subir. Mas vamos ver aí se alguém tem capacidade de subir, fazer uma pergunta ou trazer algum raciocínio que possa refutar aquilo que foi apresentado biblicamente nessa live. Só que é assim, ó. Quem quiser subir, eu indico pelo menos que desde o começo da live está acompanhando, né? Kleber Freitas também tá pedindo, me sobe. Porque assim, a pessoa ela vem aqui, fica 3, 4 minutos, e aí quer subir, aí faz uma pergunta que já foi respondida, já foi explicada, já foi detalhada, já foi abrido a Bíblia, mostrado e tal. O direitista só subiu para se opor porque eu e o Adriano somos testemunhas lá. Ele não sabia nem o que estava na live, qual é o assunto. Eu vou subir para ir contra. É isso aí. Então, gente, se você estiver bem engajado no assunto, beleza. Não, eu estou acompanhando desde sempre, aí, desde o começo, então eu tenho uma pergunta interessante e tal, beleza. Só que aí, deixa eu ver o que me sobe aí perguntar sobre a Trindade. Não, Trindade. Podemos fazer um tema futuramente, como se a gente nunca fizesse esse tema, né, de Trindade. Eu acho que esse tema é o que mais é falado aqui. Então, meu querido, não é Trindade, tá? Bastante novo. Exatamente. Na verdade, o Podplay nasceu por causa da Trindade, cara. Um debate de Jeremias e Adriano sobre Trindade. Mas vamos lá, deixa eu... A Trindade, Jeremias, Adriano e Wesley. Deixa eu subir o Bruno Mota, que ele tá querendo subir aí. Ô Arena, se você tiver alguma pergunta sobre os 144 mil, beleza, tá? Mas Trindade, numa outra live a gente fala desse assunto, porque eu acho que... Mota, é esse mesmo que eu conheço. Ô Bruno Mota, você consegue abrir a câmera e fazer uma pergunta aí em relação aos 144 mil, cara? Rapaz, eu vou ver se eu consigo aqui, ó. Você vai ver se consegue, cara? Ou vai passar a gente aí na frente da... Vai passar a gente aí na frente da câmera? Não, é porque no meu telefone não aparece a opção de abrir a câmera aqui, eu não tô... Ah, nossa, não aparece mesmo. Você é novo aqui na plataforma? Sim, diz que para acessar a live é necessário uma live, alguma coisa assim. Peraí, deixa eu ver a mensagem. Faz o seguinte, toca em cima da janela que você tá, que vai aparecer a opção. Dá não, Atafone, eu tentei ver aqui, a câmera tá fechada para ele mesmo. Pode ser sem a câmera também, cara, é só para fazer a pergunta mesmo. Então faça a pergunta aí, Bruno Mota, só para não ficar aqui no seco. Não, a pergunta é se o Adriano e o Atafona, se eles sempre pensaram assim. Se eles já tiveram algum outro ponto de vista ou eles sempre pensaram dessa forma. Mas, para ser bem objetivo, você acha que é um equívoco ou que eles estão certos? Não, é justamente porque no meu contexto, no meu ponto de vista, eu já pensei de outra forma. Eu também já pensei que realmente
as pessoas todas iriam para o céu ser rei com Jesus. Esse era o meu ponto de vista. E Tá bom. hoje, analisando esses argumentos aí, que eu já ouvi outras vezes, até para deixar bem claro, eu mudei de posição literalmente porque eu vi que a explicação que a Bíblia dá do ponto de vista das testemunhas de Jeová, cara, faz mais sentido, pô. Não faz sentido você acreditar que Jesus é rei dos reis, sendo que esses reis a qual ele é rei, eles não governam ninguém. Então, qual seria a lógica de todo mundo ir para o céu ser rei com Jesus se a gente não vai ter súditos, não vai ter reinado? Não faz sentido. Então, só faria sentido se fosse realmente governar um território, ter súditos. E realmente o número 144 mil, ele não pode ser simbólico porque ele vai simbolizar o quê? Ou seja, qualquer pessoa pode subir e dizer assim, 144 mil é simbólico. Aí a gente pergunta, e qual é a simbologia então? O que quer dizer? A pessoa não vai saber, ela só vai defender um ponto de vista que ela não sabe como concluir. Então, assim, é só para contribuir e dizer que eu já pensei diferente por anos, cheguei a ensinar também da mesma forma que eu ouvia. Eu acho que a Tafona já me conhece, o Adriano também já conversei com eles. Na época que a gente... Eu ainda era estudante da Bíblia na época. Hoje já sou batizado, mas eu já pensei da forma que a maioria, tá bom? Só para deixar claro que o que o Adriano falou é fato. Poucos conseguem provar alguma coisa na Bíblia, mas quando é uma live contrária, fica mais fácil de um irmão subir e defender a verdade. Ô Bruno, tá me ouvindo? Tô sim. É você que conserta o celular? Ah! É você mesmo, eu já sei quem é você. Não, olha só, a sua pergunta foi se nós já pensávamos diferente, né? Eu vou responder por mim. Quando eu era evangélico, Apocalipse nunca era tratado. Nunca. Era sempre o livro do mistério. Tá? Principalmente quando eu era evangélico na década de 90. Tá? Mas eu sempre procurei estudar. Para ser sincero, eu nunca me detive antes de ser testemunha de Jeová no livro do Apocalipse. Por quê? Porque eu não tinha informações da congregação, eu era presbiteriano, depois eu fui da igreja Cristo Vive, no Rio de Janeiro, e nós não éramos ensinados a respeito disso. Então, não é que eu mudei de opinião, de pensamento. Eu passei a averiguar quando eu comecei a estudar com as testemunhas de Jeová. Então, o que você falou aí de ser reis e sacerdotes foi o que eu já tinha dito antes. Se aqueles 144 mil ali é um símbolo, é simbólico e representa todos os salvos, por que logo na sequência da apresentação dos 144 mil é vista uma grande multidão que aí não é de Israel, não tem as tribos de Israel, mas de todo tribo, povo, língua e nação que estão diante do trono e diante do Cordeiro com palmas nas mãos e saem da grande tribulação? Os 144 mil não saem da grande tribulação. Por quê? Porque os 144 mil, eles começaram lá com Cristo. Começou a contagem dali. A grande multidão que sai da grande tribulação, ela ainda não existe. Tá? A gente fala, só a grande multidão, não. Nós somos as outras ovelhas. A grande multidão são os que passarão pela grande tribulação. Isso será futuro. Mas os 144 mil não. Eles começaram lá com Cristo e vão até o início da grande tribulação, onde eles serão selados definitivamente. Então, você vê que tem uma diferença. Um é um grupo definido, com um número definido, o outro não se pode contar. Um é de 12 tribos de Israel, o outro é de toda tribo, nação, povo e língua. Um sai da grande tribulação, o outro não é dito que sai da grande tribulação. Esses que são os 144 mil foram comprados de toda tribo, povo e nação, ou seja, não eram só judeus naturais. Isso encaixa com Cornélio e posteriormente os outros não judeus. O capítulo 15 de Atos mostra isso, né? Que os judeus que se converteram ao cristianismo queriam obrigar os gentios a se circuncidarem, senão não podiam ser salvos. Porque eles achavam que ser salvo tinha que ser de Israel, não era a circuncisão que salvava, mas o fato de circuncidar para fazer parte de Israel.
Aí os apóstolos começaram o concílio de Jerusalém, dialogaram, pesquisaram o que as escrituras faziam, e aí vem aqui no capítulo 15, versículo acho que 17, Tiago, para você ver como é que foi, né? Não era um apóstolo, tá? Tiago não era um apóstolo. Capítulo 15, deixa eu ver aqui, acho que é o versículo 16. A partir do 12. Em vista disso, a multidão inteira ficou calada e começaram a escutar Barnabé e Paulo relatando os muitos sinais e portentos que Deus fizera por intermédio deles entre as nações. Depois de cessarem de falar, Tiago respondeu dizendo: homens, irmãos, ouvi-me. Simeão, que é Pedro, relatou cabalmente como Deus pela primeira vez voltou a sua atenção para as nações a fim de tirar delas um povo para o seu nome. Porque foi Pedro que teve o contato com Cornélio. Um povo para o nome de Deus. Preste bem atenção. Fecha o microfone, ô Bruno, senão tá dando música de fundo aí, tá? Tá atrapalhando o atafona, beleza? Fecha aí o microfoninho. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois destas coisas voltarei e reconstruirei a barraca de Davi que está caída, e reconstruirei as suas ruínas e a erguerei de novo, a fim de que os remanescentes dos homens possam buscar seriamente a Jeová junto com pessoas de todas as nações, pessoas chamadas pelo meu nome, diz Jeová, que está fazendo essas coisas. Então o que ocorreu? Eles foram na profecia, lá no profeta Amós 9:11, que lá diz que pessoas das nações iriam se juntar a judeus. Então eles entenderam que os gentios não precisavam de circuncisão. Isso mostra que o povo de Deus, a partir daquele momento ali, não era a nação de Israel mais. Era um grupo composto de judeus naturais e de gentios que entenderam que Jesus era de fato o Messias. Por isso que no Apocalipse 5, 9, 10 ou 10 e 11, diz que o Cordeiro comprou pessoas de toda a tribo, povo, língua e nação e fez dele o quê? Reino e sacerdotes para o nosso Deus, e reinarão sobre a terra. Então, o que acontece? A nação de Israel, natural, não seguiu aquilo que foi dito, não cultivaram a fé no Messias, rejeitaram o Messias, fizeram tudo, inclusive foram eles que mataram. Porque até o Pilatos lá queria soltar Jesus, mas a multidão não, mata ele. E a multidão não era de romano não, tá? A multidão era de judeu mesmo. Influenciada ali pelos líderes religiosos. Então eles rejeitaram. Rejeitaram. Os que não rejeitaram se juntaram a outros, e aí esse aí é o Israel de Deus, o Israel espiritual, os 144 mil. Agora, quem não concorda tem o direito de não concordar. Ok, eu vou até às 4 horas, tá? Essa live, devido... Daqui a pouco eu vou ter que me arrumar para ir pro trabalho. Ô Bruno, então é isso aí, Bruno, beleza? Até a próxima aí, tá? Tá ok, meu querido. Obrigado pela oportunidade, hein? Valeu. Um abraço. Um abraço, tchau. Muito bem, estamos aqui hoje com Herege Cruz e a Herege na Bíblia. E com Herege Play também. Vamos... Cadê o Arena? Queria subir aqui, deixa eu ver. Deixa eu subir o Arena, acho que o Arena pode ser o último participante aqui. O Arena, beleza, cara? Bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Wesley, Adriano, Atafona. Boa tarde, Tudo bem? Boa tarde. Você não vai atacar nada no Adriano, não. Tô brincando. Abre a câmera aí, pô. Cara, deixa eu abrir aqui. Eu tô brincando, o Arena me acompanha lá no laranja, não pode falar quai, tá, gente? Tem que falar laranja. Mas vai lá. Eu posso falar uma coisinha aqui? Olha só, galera, quem não sabe, eu sempre falo, eu vou falar com o Wesley aqui, o Adriano, tá falando se eu puder falar. O Adriano Cruz e o Marcelo Atafona foram os caras que me ensinaram a debater. Então eu tenho uma admiração enorme, já falei isso pra eles. O Adriano me deu oportunidade quando eu estava aprendendo, e ainda sou um aprendiz perto do Adriano e do Atafona, e ele me deu a oportunidade da gente debater lá no Elton. Lembra, Adriano, sobre a virgindade perpétua de Maria? A gente debateu,
me ensinou muita coisa do que eu sei hoje, até muitos jargões que eu utilizo, é do Adriano, fechando a tampa do caixão, entre outros, né? O Atafona é um cara sensacional, eu adoro o Atafona, cara. É um cara que. Ah, Atafona, você venceu o debate lá com o César Cavalcante. Eu adoro o Atafona, cara. O jeito dele debater, copiei tudo. O Adriano, eu admiro ele demais, cara. Hoje Hã? em dia, só que não vence é o Vasco e o Corinthians. É. A ponte do. Como é que é a ponte que vai lá do Rio de Janeiro, Atafona? Você Niterói? fala. É. Cara, é assim, Wesley. Eu adoro. Esses caras assim, cara, eles são. Não, mas, Elite do Arena, Brasil. você sabe que o nome deles, os nomes deles foram mudados, né? Um foi herege na Bíblia e o outro é herege cruz. Ô Wesley, eu posso falar uma coisa pra você? Aqui, a gente tá aqui. Lembra quando a Peraí, gente anota meu Pix aí. Pode falar. Eita. Ó, uma coisa que eu vou falar pra você, eu posso falar aqui? Lembra quando a gente tava lá no Laranjinha? Não pode Aí eu falar falei- qual, tá? Mas pode falar. vai lá. Tá. No Laranjinha, aí eu falei isso pra você. Eu falei pra você, mano, não fala a sua fé. Senão os caras vão te encher o saco. Dito e feito, né? Sabe por quê? Eu te falei aquilo. Falei assim, o Elton não fala, cara. Tá ligado? O Elton Maia. Eu falei assim, mano, nem fala isso aí, que senão é só, ó. Aí tá, mas tudo bem. Aí a gente conversou, mas daí você falou, os caras. Aí você perguntou, o pessoal agora tá perguntando lá qual é a minha fé na rolagem. Wesley é o quê? Eu sou Não. mormon. Eu sou mormon, viu, gente? É isso aí, eu sou satanista. Sou mormon. Aí, não, beleza, o Adriano, pô, ele sabe, sensacional, o Atafona, cara, nem se fala, né? É assim, galera, dito isso, né, eu aprendi o debater com o Adriano, com o Atafona, cara, são foram minhas principais referências. A gente é de outra fé, mas isso aí não muda o fato de que eu aprendi lá na Arena Apologética com eles. Tá, eu posso fazer a minha pergunta aqui para me silenciar e ouvir descer? Pode ir lá, vai lá, cara. Aperta os caras aí, aperta os caras. Beleza, o tema é os 144 mil. Tá bom. A minha pergunta é a seguinte: tá em Apocalipse 7, o versículo de número 5 e de número. Do número 5 até o 9. Né? Eu posso ler aqui? É aqui, ó. Eu vou só virar a câmera aqui para ter mais um ângulo para a gente elaborar bem a questão. Né? Então é o seguinte, pessoal. Aqui no número 5 fala assim, ó, foram marcados 12 mil da tribo de Judá, 12 mil da tribo de Ruben e tal, todas as tribos, tá? Nós vamos para o 9, porque aqui foram marcadas todas as tribos. 144 mil das tribos de Israel, aqui, tá? Depois no 9 fala assim, depois dos 144 mil das 12 tribos de Israel, aí sim, depois disso eu vi uma grande multidão que ninguém podia contar, gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam todos de pé diante do trono do Cordeiro, vestiam vestes brancas e traziam palmas na mão e alta voz. Tudo bem. Tá, então aqui é as 12 tribos de Israel, aí depois aqui é outro grupo separado dos gentios, correto? Aí eu peguei aqui, ó, justamente para apertar eles, né? Porque eles são bons. Apertou. Eles são bons. E aí eu fiz aqui, ó, a pergunta, ó. Pergunta sobre testemunho de Jeová, 144 mil, bote eles contra a parede. Na IA, né? Aqui vai uma pergunta direta e firme e fundamentada para colocar testemunho de Jeová contra a parede no 144 mil. Aí é o seguinte, ó, se os 144 mil de Apocalipse devem ser interpretados literalmente, então por que vocês não levam literalmente também o restante da descrição? Por exemplo, Apocalipse 7, 4 a 8 diz que os 144 mil são todos judeus, 12 mil de cada tribo de Israel, e nenhum estrangeiro. Como vocês explicam que entre os 144 mil não há nenhum não judeu?
ou ninguém da sua organização atual. Tá, aqui, isso aqui já não interessa. A pergunta é essa, tá? Obrigado. Mas Vou então aí silenciar vai ele. causar hematoma. Ouvindo. Curiosidade. Qual inteligência artificial você usou? Chat GPT. Chat GPT. Bom, para quem não sabe, a inteligência artificial, ela não é um cérebro pensante, tá? Porque tem gente que acha que inteligência artificial é um computador que pensa por conta própria e faz definições. Não. A inteligência artificial, ela trabalha com dados disponíveis. Os dados disponíveis, eles sempre são a maioria. Ela faz colocações, em geral, com a maioria. Bom, a sua pergunta, você falou como é que, se os 12 mil de cada tribo são de Israel, como é que não tem ninguém que seja de fora de Israel, não é isso? Isso. Então, abra sua Bíblia aí no capítulo 5 do Apocalipse e veja o versículo 9 e o versículo 10. Você pode ler para nós, por gentileza. E entoaram um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e abrir seus selos, porque foste imolado e com teu sangue adquiriste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. O 10 também? Deles fizeste para o nosso Deus um reino de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Isso, então está dizendo aí que o cordeiro é digno, porque ele foi imolado, perdão, foi imolado ou foi morto, e com sangue ele comprou para Deus povos, pessoas para Deus dentre toda tribo, língua, povo e nação, e fez deles o quê? Um reino e sacerdote. Então esse reino de sacerdotes foi com pessoas de todas as tribos, língua, povo e nação. Vai lá em Êxodo 19, versículo 5, e leia para nós, por gentileza. Ali vai dizer quem era o reino de sacerdote que deveria ser se fosse obediente. Êxodo 19:5 de Êxodo. Êxodo 19, versículo 5 e versículo 6. Tá, achei. Portanto, se me obedecerem... Não, perdão. Leia a partir do 3. Aí falando para o Israel literal. Israel humano. Vai lá. Então Moisés subiu a montanha de Deus, e Javé o chamou, dizendo: diga à casa de Jacó e anuncie aos filhos de Israel o seguinte: vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como carreguei vocês sobre asas de águia e os trouxe para mim. Portanto, se me obedecerem e observarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade especial entre todos os povos, porque a terra toda pertence a mim. Vocês também? Isso. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. É o que você deverá dizer aos filhos de Israel. Então, a promessa de Deus foi que a nação santa e o sacerdócio estaria na nação de Israel. Essa era a nação que foi recém-formada na saída do Egito. Aí lá no livro do Apocalipse, no capítulo 5, diz que esse reino de sacerdotes é de pessoas de toda tribo, povo, língua e nação. Aí você vai no Apocalipse 7, você vê lá 12 mil da tribo de Ruben, 12 mil da tribo de Gade, da tribo de Azé 12 mil, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulão, José e Benjamim. Curiosamente,
este capítulo 19 de Êxodo, que fala da nação de Israel literal, a carnal, que se obedecessem ao pacto, seria o quê? Um reino e uma nação de sacerdotes. Eles não obedeceram. Lá tinha a tribo de Dan e tribo de Efraim. Não tinha a tribo de José e não tinha a tribo de Levi. Existiam os levitas, mas não a tribo, com território como todas as outras tribos, e nem José. Já aqui no capítulo 7 do Apocalipse, não tem Dan e não tem Efraim. E tem Levi e tem José. Isso significa o quê? Que o Israel natural perdeu o direito a ser reino de sacerdote, foi substituído por aqueles que foram comprados de toda a tribo, povo, língua e nação, e eles são chamados de Israel porque eles são o verdadeiro Israel hoje, o Israel espiritual, composto de pessoas gentias e não gentias. Não é, senhor Adriano? É exatamente isso, Arena. E faz sentido ter esse entendimento, porque, por exemplo, para ser dos 144 mil, precisa ter sido batizado ou selado com o Espírito Santo. E nós vamos encontrar um relato de um homem chamado Cornélio, em Atos capítulo 10, que não era judeu, não tinha nenhuma relação com o judaísmo, mas ele, que era cidadão romano, ele passou a fazer parte desse grupo de 144 mil. Só esse fato, Arena, já comprova que, de fato, não são 144 mil judeus literais. Não são, porque Cornélio não era judeu. Nem sequer tinha dupla cidadania, como era o caso de Paulo. Então, só o fato de Cornélio existir dentro da Bíblia, sendo selado com o Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, compondo 144 mil, já derruba a interpretação de que são 144 mil judeus literais. E a Bíblia mostra, né, que Jesus selecionou pessoas de toda tribo, povo, língua e nação para fazerem parte desse reino, sendo reis e sacerdotes. Em Apocalipse capítulo 5, 10 e 11, aí quando o Atafona já mostrou. Então não são somente de uma nação específica. Para concluir, quando você lê Apocalipse 14, do 1 ao 4, no versículo 3, fala que eles foram comprados da terra. E no versículo 3 fala isso, no versículo 4 fala que eles foram selecionados entre as pessoas da humanidade. É como se Jeová olhasse, como não, né? De fato, realmente foi o que aconteceu, a Tafona já até leu o texto aí de Atos. Deus voltou a sua atenção para as nações e escolheu das nações, no plural, um povo para o seu nome. Povo esse, Arena, que seria conhecido pelo nome de Deus. E hoje nós vemos claramente que Jeová hoje tem um povo que defende o nome dele, que ensina o nome dele, que leva o nome dele. E dentro desse povo existe o pequeno rebanho, que são os 144 mil, que serão reis e sacerdotes no céu, composto por judeu e de pessoas de todas as outras nações. Mas Ok. obrigado, viu, Arena, por essa pergunta. Só um instantinho, eu queria adicionar algo aqui. Estou aqui com a tradução brasileira, Sociedade Bíblica do Brasil, tá? Eu quero ler por que eu falei que lá aquela nação, lá de Êxodo 19, que seriam judeus naturais, que seriam reis e sacerdotes, ela foi rejeitada, e aí quem entra no lugar dela são os seguidores de Cristo. Paulo diz em Romanos 9,6 que nem todo que é de Israel é de fato israelita, tá? Ele também tem uma outra passagem que ele diz que não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre. Aqui, ó, Mateus 21, a partir do 23. Tem um subtítulo aqui, a controvérsia acerca da autoridade de Jesus, o batismo de João e a parábola dos dois filhos. Tendo Jesus entrado no templo, quando estava ensinando, vieram a ele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes essas coisas? Então nós vemos aqui que Jesus estava sendo confrontado por líderes religiosos judaicos, tá? Eu não vou entrar aqui nessa passagem aqui do batismo de João. Eu quero entrar aqui a partir do 33, tá? Que é a parábola dos lavradores maus. Ouvi outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha,
cercou-a com uma sebe, que é uma cerca viva, né? Cavou ali um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e partiu para outro país. Ao aproximar-se o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Estes, agarrando os servos, feriram um, mataram outro e a outros apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-os do mesmo modo. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo-o, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram fora da vinha e mataram-no. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a esses malvados, e arrendará a vinha a outros que lhe darão os frutos no tempo próprio. Então essa parábola aqui, ela ilustra um acontecimento real. A nação de Israel era a vinha. Quem cuidava dessa nação, os lavradores, eram os líderes religiosos. Quando Jeová mandava os profetas, eles maltratavam os profetas, mataram muitos deles. Quando veio o filho, eles mataram o filho. Aí Jesus pergunta: quando vier o dono da vinha, o que ele vai fazer com eles? Vai tirar deles e vai arrendar para outros. Aí Jesus responde: perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? 42 que eu estou lendo, tá? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a pedra angular. Isso é feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos declaro que o reino de Deus vos será tirado e oferecido a uma nação que dará os frutos dele. Este reino que foi tirado da nação judaica natural. Ela foi dada à nação espiritual, composta de judeus e de gentios. Aqueles que o capítulo 5 do Apocalipse diz que ele comprou de toda tribo, povo, língua e nação e fez deles reino e sacerdote, o reino que foi tirado do Israel natural. Ok, não dá mais tempo, gente, 4 horas, eu tenho que me preparar aqui, tá bom? Arena Católica, brigadão, cara, eu sei que você sempre tá por aí pelas lives, participando aí e tal, e logo mais pra frente fazer um convite pra você, cara, pra gente vir aqui no Podplay com os católicos, tá? Faz tempinho que eu não faço a última vez foi com o Marcos, o pessoal lá, né? Só que eu preciso voltar a fazer também, tá? Com Liga Católica que tá aí também, tá aí embaixo e tal. Então é isso. Adriano Cruz, valeu, cara, por mais um convite aceito. Era para ser debate, tá? Não houve. O oponente, devido a motivos maiores, não conseguiu estar presente. Aí o Atafona apareceu, contribuiu com a gente aí também sobre o assunto, sobre o tema, né? Tá bom, Liga, a gente vai ver sim, tá? Uma data futura, a gente vai só falar sobre o catolicismo e tudo mais e por aí vai, tá? Você acha que eu ia perder essa oportunidade de aparecer? Você acha que eu ia aparecer? Você fica provocando, aí depois... Mas vamos lá. Provocando é problema seu. Tá certo, então ele acha que ia perder esse debate aí. Bravo comigo, Ashra. Tá certo. Não, na verdade, tinha até um debate com a Atafone, isso foi lá atrás, né? Também, motivos maiores não deu. Ah, ela tá aí, ó. Tá com falta de ar, então tá... Não, tranquilo. A Ashra tá com dificuldade em relação à saúde, tá? Mas futuramente a gente vê esse tema, tá bom, Ashra? Problema de pulmão, falando sério. Coma abacaxi, ele é excelente expectorante para o pulmão. Melhoras, maravilha. Melhoras, tá, Ashra? Tá aí. Tá aí o nosso médico Atafona indicando aí algo que pode melhorar. Não é mesmo, a bromelina. O abacaxi tem uma proteína chamada bromelina, e se você colocar uma fatia de abacaxi em cima de uma gelatina pronta, ela vai dissolver a gelatina. A mesma proteína que faz a gelatina endurecer é a que congestiona o pulmão. Isso aí é só procurar na internet aí. Então, se tiver catarro, qualquer pessoa come abacaxi, vai ajudar a limpar o pulmão.
Ok, terminando aqui, gente, antes de terminar, você que não é inscrito lá no YouTube, tá? Tá aqui, ó, o Podplay no YouTube, tá? Vai lá, se inscreve, tem o pessoal, essa live exclusivamente vai estar lá futuramente, tá? Não significa que vai estar amanhã, mas eu vou ver uma data para lançar essa live lá, tá bom? Tá aqui, ó, Podplay, vai lá, se inscreve e é isso aí, tá certo, gente? Até mais, até a próxima, valeu, Adriano e Atafona.